Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Hoje, dia 18 de janeiro de 2020, graças a Deus, vamos nesta hora elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e amado Mestre, que nos dá mais esta rica e feliz oportunidade. E vamos nos preparar buscando em Deus Pai Todo-Poderoso pedir a assistência necessária aos nossos mentores, esses abnegados mensageiros de Deus, que na sua simplicidade de roupagem, denominados de pretos velhos, pretas velhas, as lindas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias e, salve Deus, os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos buscar esse poder infinito, rogando ao grande Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, que cada um de nós possa levar no fim de cada dia o que realmente procura. Então, nada melhor, harmonizemos a nossa consciência em Cristo Jesus e vamos, neste instante, mentalizar esses iluminados espíritos que estão sempre conosco. Nesta jornada, vamos, neste instante, em busca dessa força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso e dos mundos encantados. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, para falarmos hoje do nosso sol interior, o nosso sol interior. Salve Deus! Todos nós temos um sol interior, cuja evolução está na dependência de nossos pensamentos. O desenvolvimento desse sol se faz pela lei do auxílio, objetivando o bem acima de tudo, manipulando a energia de forma a completar o ciclo iniciático nos três reinos da nossa natureza. Para isso, salve Deus, é necessário o equilíbrio físico e moral, individualizando-nos na perfeita sintonia com Deus, para que a força da inteligência se torne perceptível por sua expressão vibratória e, por fim, aprendendo a movimentar os poderes do nosso sol interior, o nosso centro coronário, em nosso íntimo, na região do umbigo, está situado o plexo solar, composto por três esferas, girando uma sobre as outras, formando o nosso sistema coronário ou centro coronário, centro vital do ser humano, estação emissora, receptora de energias, e essas esferas apresentam intensa vibração, uma no plexo físico, outra no plano psíquico, microplexo, e a outra no plano etérico, macroplexo ou plexo etérico. Tudo depende de aprendermos a harmonizar esses três reinos da nossa natureza. Temos assim três planos vibratórios diferentes, cada um regido por suas leis, embora dentro da relativa autonomia os três planos se relacionam entre si, formando uma unidade composta de três elementos diferenciados, constituindo-se sobre o ponto de vista iniciático no mistério da doutrina triade ou trindade. Essas esferas não são físicas, isto é, não se compõem de qualquer substância palpável ou de tecido,
Do centro coronário partem 7 raios de energia, 7 forças que se distribuem pelo organismo humano. Cada raio termina num determinado ponto do nosso corpo, formando um centro de emissão e recepção de energias, os chakras. Através dos chakras é que se recebem as energias do mundo espiritual e que transmitem os anseios da nossa alma para nós. No momento basta reconhecermos 2 chakras, o coronário da parte superior da cabeça, que alimenta a força do doutrinador, e o umbilical no plexo solar, umbigo, que alimenta a força do Apará, Mestre Lua, Ninfa Lua. Todo o centro coronário, como os chakras, repousam num plano físico sobre o sistema nervoso. Assim, no plano físico temos o plexo solar e os vários plexos no plano etérico do corpo. Temos o centro coronário e os nossos chakras. O mesmo sistema em 2 planos diferentes. É no centro coronário que se originam as manifestações e os registros que calcam as sensibilidades e envolvem no físico a sua atuação passada que, refletida no presente, forma a ação da lei de causa e efeito. O karma. Na manipulação das energias, o centro coronário emana fluidicamente a alma, alimentando-a com irradiações energéticas, estimulando, vitalizando, gerando o bem e o mal, marcando o próprio homem com as consequências felizes ou infelizes dos seus atos. A condensação das energias produz magnetismo e pode ser atraída ou repelida conforme a carga das forças manifestadas. Essa carga pode ser de 3 naturezas: positiva, formada por partículas positivas; anion, neutra, formada pelo nêutron; e negativa, cátion. É conforme a movimentação recebe o nome de centrífuga, a força que parte de nós para o exterior. A centrípeta é a que vem de fora para nós. A natureza positiva ou negativa da carga é uma razão de sua polaridade e não no sentido comumente usado. Assim, temos o polo positivo, o Sol gerando anions, e o polo negativo, a Lua gerando cátions. Aprendemos a manipular essas forças e as utilizamos na lei do auxílio. Corre o risco de adoecer, porque é com o seu trabalho e os seus sentimentos que alimenta os seus sistemas nervosos. E essa manipulação de sua energia, feita no centro coronário, era manter o equilíbrio dos seus órgãos e realizar curas em seu próprio corpo. O plexo físico, o corpo, o plexo físico, é a morada da alma. Por isso, gera o magnético animal que constitui a força da terra, a força vital, a força, salva-Deus, do jaguar. É na esfera coronária física que as esferas pré-existentes na terra se projetam, sendo assimiladas, transformadas e distribuídas. O corpo é alimentado de 2 formas: pelo alimento físico molecular, que vem através da matéria,
penetrando pelos sistemas digestivos e pulmonar e pelo suprimento energético que vem do plexo físico através do sistema nervoso, numa fusão de energia da alma e do espírito. É na esfera coronária física que se registram todos os fatos da existência. As heranças genéticas, as resultantes kármicas, as atuações da alma e as elaborações do espírito. Ela depende da compreensão de nós mesmos, de nossas origens, de nossos pensamentos e de nossa inteligência, de como atuamos em nossa vivência. Essa conscientização leva ao máximo o cuidado que devemos ter com o nosso corpo. Microplexo, a nossa alma. A alma é o microcosmo, ou seja, o princípio ativo modulador redutor que determina o estar do espírito na situação de encarnado. É ela que modifica o estado de ser do espírito para a situação de estar. Desse mesmo espírito, ela é a barreira entre os vários planos vibratórios do ser e o mantém na posição planejada que busca, pesquisa, informa e fornece elementos de decisão para o eu, ao mesmo tempo em que estabelece os limites da movimentação do ser humano. A alma não pode existir sem corpo, seja ele de natureza densa, na superfície da Terra, ou de natureza etérica, nos planos sutis da mesma Terra. A função do microplexo é absorver, assimilar e emitir as energias em dois planos, o do espírito e o do corpo, comandando a percepção do ser humano. Uma alma é fabricada a cada encarnação, da mesma forma que o corpo, o espírito, sempre existiu e é sempre o mesmo de cada encarnação. A alma e o espírito se manifestam em nosso campo consciencial de forma totalmente diferentes, impossíveis de serem confundidas. Enquanto o corpo é limitado no tempo e no espaço e sai em busca de desejos e da satisfação dos anseios do homem, emitindo e recebendo vibrações, influenciando e sendo alimentada, a sua mais importante função é receber os eflúvios do plano espiritual e levar a personalidade a agir de acordo com as leis transcendentais. Quando a alma entra em sintonia com a individualidade, é que encontramos o nosso destino. Entramos tranquilos na aceitação, tanto do nosso karma como da nossa missão, e recebemos os eflúvios celestes que nos elevarão em nossa jornada. Eis o que disse Tia Neiva sobre a alma. Deus, criando os espíritos, não poderia lhes dar uma personalidade conscienciosa de si mesmo se não subdividisse a sua força, o seu plexo, a alma, no seu invólucro, sempre buscando algo separadamente dos instintos do corpo que se alimenta do clima atmosférico sólido de outra natureza. A alma dificilmente se realiza com os prazeres da terra, ou melhor, com os prazeres do corpo físico. Tudo se torna claro. Como é claro o que chamamos de morte, que é um nascimento em uma nova vida, é porque a alma permanece buscando a sua verdadeira moradia, ou seja,
verdadeira origem, enquanto o corpo físico tem como tendência libertar o seu comportamento religioso. Não entregues tua alma à fatalidade, que é verdade infernal, possessão de fatalidades da alma. Enfraquecidas, sem fé em Deus, estamos com duas espadas com que podemos nos defender. Filho, o segredo das ciências ocultas é o da natureza mesmo, é o segredo da geração dos grandes iniciados e dos mundos de Deus. Os grandes talismãs da vida, a substância criada é chamada atividade geradora, a manipulação do fogo na mira do sal e no perfume. Na vida absoluta do espaço existem todas as formas que consistem o organismo humano, mas nem sempre se põem em ação. Porém, pela harmonia da corrente magnética do perispírito, que mesmo seguro ao sistema nervoso do corpo, emite a alma e se põe em movimento, se atrai e se comunica. No movimento da alma, a outra se faz o perigo da volta. Sim, se ela não estivesse presa no magnético vital nervoso do corpo, este mesmo processo encontramos na manipulação de uma alma a outra, ou baixando sobre outro corpo que não o nosso, porém que emite carga magnética e faz harmonia, quebrando as barreiras do nêutron. Existem muitas formas de manifestação dessas almas, ou reencontros em planos diferentes, ou manifestação com diferentes magnéticos. A alma está ligada ao sistema nervoso do corpo. Não é possível animar o corpo se a alma está ausente. Se sua alma buscar objetivos distantes da doutrina, você não sentirá o calor dessa doutrina. Em mensagem de 15/1/1981, Nossa Mãe adverte: filho, domina os teus pensamentos e aumente mais os teus afazeres, para que, filho, tua alma atômica vazia não atue ao longe do teu objetivo, deixando o teu centro nervoso atravessar as grandes estradas e a grande ponte sozinho, e sozinho comece a morrer. Macroplexo. O macroetérico, o plexo etérico é a esfera, instrumento do espírito, atuando no homem sobre a alma e através dela. Como não podemos conhecer o espírito em sua essência, ele se reveste de energia para se tornar perceptível e cognoscível, tomando forma, embora não percebida por nossos sentidos. É a sua roupagem que, dominados perispírito, o espírito ultrapassa a barreira do nêutron e vai buscar energia para se alimentar e alimentar o homem aprisionado. O espírito no perispírito, obedecendo à lei do karma, causa e efeito, ele vai passando os seus testes e provas na marcha evolutiva, embora recebendo a sua alimentação energética de seu próprio plano evolutivo. O espírito é influenciado pela alma e pelo corpo. A maneira como ele recebe as decisões da alma é que irão determinar o bom ou mau aproveitamento da situação do encarnado. Quando reencarna, as provas foram escolhidas por ele, e a aprovação ou reprovação de suas provas depende dele.
respeitando sempre o seu desejo. O livre-arbítrio na Terra, o espírito percorre a sua jornada com os seus veículos, físico, o corpo, e etérico, o perispírito. E mesmo depois de desencarnado, junto com a sua alma, forma o corpo etérico, sujeitando-se às leis desses planos. Quando terminar a sua jornada, quando não houver mais provas a passar, nem reajustes a resgatar, ele simplesmente desliga-se desses planos e se torna, graças a Deus, um espírito de luz. O espírito do Jaguar tem a sua origem em Capela, nosso planeta-mãe. Ao encarnar e se submeter às leis da Terra, ele perde o seu contacto com a sua origem, a sua fonte de energia, até que conscientize a sua personalidade, conjunto, alma, corpo e alma, e o espiritualize. O espírito é criativo, permanentemente buscando a sua perfeição, a sua elevação, atraindo as energias etéricas e se aprimorando por sua dedicação ao trabalho na lei do auxílio. Por isso, além de sabermos ouvir a voz da nossa personalidade, quando sentimos fome, quando gostamos ou não gostamos de alguém, torna-se vital aprendermos a ouvir a voz da nossa individualidade, sintonizar-nos com o universo, entrar em harmonia com os planos superiores. As exigências do corpo e da alma, quando não satisfeitas, causa pequenas dores, mas quando não atendemos aos reclamos de nosso espírito, mergulhamos numa grande dor, a verdadeira dor. O nosso sistema nervoso é o mecanismo intermediário entre o corpo físico e o mundo externo e o campo consciencial. O campo consciencial é a sede do eu superior, esse algo individualizado, portador da centelha divina. A centelha divina é a parte do mecanismo do homem que lhe possibilita a existência, proporcionando-lhe a reencarnação e a sustentando. Sem ela não existe a ligação entre o espírito, a alma e o corpo. O espírito é uma partícula divina com características próprias. É o livre-arbítrio para a sua trajetória terrena que lhe dá a individualidade. Isto é, diferencia-se de outros por características, objetivos, tendências e preferências que são unicamente seus. Para retornar, para reintegrar-se no todo divino, precisa perder essas características, desindividualizando-se, e por isso é obrigado a adaptar-se ao corpo físico, cujas manifestações se fazem através do processo sensorial de estímulo-resposta chamado alma. O conjunto corpo-alma forma, desta maneira, a personalidade. Quantas pessoas encontramos em nossa jornada que são vazias, sem ideias, sem vontade de ajudar ao próximo, apegando-se ao que possuem e se entregando ao desespero, se perdem algo ou ficando apáticas, passando pela vida mergulhadas no egoísmo e na cobiça, no apego aos bens materiais e realizadas sem viverem afetivamente. Normalmente, essas
personalidades refletem o que denominamos espíritos estacionados ou espíritos preguiçosos, que na sua maioria dos casos perdem a grande oportunidade que lhes foi oferecida pela encarnação. Em suas jornadas universais, os espíritos seguem uma lei universal que os caracterizam com homens ou mulheres. Só em casos especialíssimos é que há troca de sexo numa reencarnação. Depois do sono cultural, o espírito é colocado no feto de 3 meses e até que aquele ser complete 14 anos, existe praticamente a informação do espírito pela manipulação das forças da Terra. A partir dos 14 anos, começa a receber a energia além-terra, alterando-se as manipulações do seu sol interior. Surge uma nova energia de contacto entre o conjunto psicofísico e o espírito. A energia mediúnica, o eu, começa a registrar os factos do seu espírito com maior nitidez, indo o seu aprimoramento até aos 21 anos. Então, está apto a ouvir as vozes dos 3 reinos da sua natureza, a do corpo, a da alma e a do espírito. Se ele usar a força mediúnica a seu favor, poderá imprimir novas direções ao seu destino kármico. Tudo irá depender de como usar as energias do seu espírito. Pelo trabalho na lei do auxílio, poderá tornar a sua vida mais criativa e modificar o seu karma, aplainando os buracos e evitando o desastre de desperdiçar a sua reencarnação. Uma rã disse a nossa mãe: no mais íntimo do ser, que é o plexo, existem energias latentes, forças poderosas que não são exploradas senão excepcionalmente. Com a intervenção destas forças podem ser curadas as doenças do corpo e do caráter, digo, doenças físico e morais. E se formos advertidos para o perigo de não ouvirmos a voz do nosso espírito, que pode determinar a nossa morte em 2 planos e que significa desaparecer eternamente, ser puramente desintegrado. Por isso, tudo devemos ter plena consciência dos cuidados que temos que ter com nossos plexos, cuidar carinhosamente do corpo e refriar os desejos da alma, avivar a nossa sensibilidade para que possamos ouvir a voz do nosso espírito e usar sempre que possível a nossa energia na lei do auxílio, buscando a sintonia com os planos elevados, tentando atingir o amor incondicional. O passe magnético alivia o plexo, dele retirando as impregnações pesadas. Salve Deus, agradecendo a Jesus divino e amado Mestre por mais esta rica e feliz oportunidade. Agradecer aos nossos mentores, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Cimiromba de Deus Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa Mãe Águila, 468, que nos ajuda nesta jornada. Essas lindas, belas, graciosas princesas, cavaleiros, ministros e guias missionários, a todos desejo um lindo e abençoado dia. Salve Deus e graças a Deus.